Bom, eu falei que ia falar, mas aí eu vou dar só umas pinceladas e alguns toques. É que a gente fez um movimento que pegava a região do períneo, né? Desculpa, períneo nada, do púbis. Eu sou bom para dar nome. Essa região aqui, né? Então os dedos tocando bem essa parte. E isso é estranho o que eu vou dizer, tá? Mas há uma relação do nosso corpo com muitos outros corpos, inclusive com o corpo, a terra enquanto corpo. Então, o tocar algumas partes do nosso corpo parece que tem um diálogo com algo maior do que nós. Esse nível de compreensão nós ainda não temos e não possuímos. Esse nível de integração nós ainda não relacionamos, mas de todo modo é essa ideia de que um corpo físico biológico está em contato com outros corpos físicos e biológicos indiretamente a partir desse campo, desse hálito que nos unifica. O aspecto mais sutil que temos em nós, eu vou aqui trazer nessa dimensão do orgasmo, do gozo, da ejaculação, da ovulação. É uma das marcas muito fisiológicas, muito biológicas dessa movimentação do fogo, dessa movimentação do plasma, dessa movimentação do hálito em nós. Nós fizemos um caminho no qual reduzimos todo esse fogo, todo essa plasma ao genitais. É uma redução. Esse fogo é maior, mais amplo do que só isso. Mas não dá para não retornarmos justamente aos genitais. Eles têm a sua importância. Então a gente tem muito medo do pênis e da vagina, especialmente aonde que o pênis está entrando e o que as vaginas estão fazendo. Há um controle que pega justamente nisso, nesse ponto que aqui foi tocado e nesse ponto que estamos trabalhando, que é um ponto de uma abertura da sexualidade para para outros níveis, mas sem desmembrar e esquecer que a genitalidade também faz parte desse ponto. Então a gente precisa discutir sexualidade. Eu acho que aí essa contribuição Freud nos abriu, e com Freud os seus discípulos nos abriram muito, né? Então a gente estava falando aqui de sexualidade e Jung mostra muito desse imaginário que a gente está percorrendo, dos reflexos disso, e Reich, que a gente está trabalhando, eu acho que integra isso lindamente, falando desse campo, dessa força, dessa energia, desse orgônio, no qual a cada respirar, no qual está em todas as coisas, como os princípios vitais que a gente estava dizendo. Isso é altamente sexual, no sentido pleno da sexualidade. E quando nós começamos a cercear, limitar esse pulsar, esse desejar, enquanto movimento do nosso próprio pensamento ou do nosso próprio sentir, a gente está esmagando a nossa relação com o divino, a nossa relação com o hábito, a nossa relação com o logos. Ao mesmo tempo em que a gente vai fazer uma movimentação de exploração e abuso do outro.
Olha para você ver as contradições. Eu nego um pensamento, porque o pensamento é feio. O desejo é feio. Mas eu pratico um ato para justamente aliviar esse pensamento que eu achei feio e condenável. Nós ficamos nesse ciclo, intoxicado e alimentando esses seres que vivem dessa perversidade. Do que eu estou pensando? Eu estou pensando desde o abuso infantil ao estupro. É a mesma energia. Eu estou pensando desde o abuso, de novo. E aqui abuso, a exploração, o assédio que a gente faz com as mulheres, o racismo que a gente pratica contra negros, contra índios, a desqualificação do outro que a gente faz quando está numa posição hierárquica um pouco mais elevada, o distrato que a gente tem para a mesma energia. Então, se a gente minimamente começa a aceitar em nós os nossos desejos enquanto sentir, enquanto pensamento, enquanto imagens, a gente não alimenta tanto essas forças. Porque não, estou sentindo mesmo. Não quero manifestar isso fisicamente, mas sentir. Eu começo a colocar uma atenção nesse movimento que parte da genitalidade, ganha brutalidades excessivas por vezes no mundo da vida, mas que pode irrigar a amorosidade, expressões amorosas e altamente criativas, porque o orgasmo, aqui mentira, eu não estou nem no orgasmo ainda, eu estou na ejaculação. E esse ato, não me acusem muito, mas esse ato aí tem muitos dos elementos do hálito do dragão. Tem aqui toda uma movimentação de um campo morfogenético, da criação de uma nova espécie, de uma nova vida e de novos seres. E o acolhimento desse jato, dessa força, essencialmente pelo útero, nesse processo da ovulação, nos torna seres muito especiais. Mas essa especialidade vem desse encontro desses dois princípios, que é o que movimenta logos e hálito, que é o que interrelaciona todas essas coisas e faz a criação de todos os seres e de todos os mundos. É sobre isso que nós vamos conversar na semana que vem, falando já um pouco das polaridades Yang e Yin. Deixa eu ver se é isso, mas eu creio que seja isso mesmo. Essas polaridades que o Tao, eu acho que nos representou tão bem e captou de uma forma magistral e maravilhosa, já está lá, né? De como que isso se desdobra e de como que os mundos, os seres, as coisas se movimentam a partir desse princípio. Yang e Yin, masculino e feminino. Complementaridade dos opostos. Ela é importante. Quando você está falando de complementaridade dos opostos, está falando do esperma, você está sendo machista e você está sendo homofóbico. Não, e eu aproveito para também falar disso. Olha onde que eu fui me enfiar, não é isso? Não, é porque tem essa força mesmo, há esse ato mesmo. E há as possibilidades inúmeras de manifestação. E cada vez mais que a gente alcança outros níveis, as demarcações vão sendo modificadas. Vamos ver se a gente fala um pouco mais sobre isso nos próximos. O macho e fêmea é uma coisa, é uma redução ao biológico. O homem e mulher é o campo da cultura. O masculino e o feminino é um outro espectro. É um espectro que eu acho que a gente está começando a adentrar. É um espectro no qual a gente tem que começar a discutir. Mas esse espectro aqui
ou esse espectro aqui não pode invalidar o ser. O ser é tudo isso. Então nós vamos ter um ser macho, homem, com uma energia feminina. Nós vamos ter um macho, homem, com uma energia masculina. Nós vamos ter um macho, homem, com uma energia masculina, que gosta de transar com outro homem. Nós vamos ter um macho, homem, com uma energia feminina, que gosta de transar com mulheres. As variações disso, gente, e eu estou pegando só 3 campos, são milhões, bilhões, não sei qual quantidade não. E o importante nessa conversa toda é a gente começar a compreender essas manifestações do nosso desejo. De como é que esse fogo, no seu aspecto genital, faz o seu movimento. E se quero, é uma escolha por vezes, nesse campo, fazer o uso de tudo isso na materialidade. O meu sentir, o meu desejar, não é uma escolha. O ato precisa ser, tem que ser. Senão a gente vai recorrer aos mais diversas esferas de abuso. E aí tem as nossas amigas trans que vivenciam esses paradoxos desses desejos malucos, inconfessos de grande parte dos caras. Nojo, desprezo, mas à noite são eles que vão lá procurar. E as procuram para ser justamente passivos. E esse cara podia assumir. Eu gosto. E não tenho nem culpa nem vergonha. Acho lindo uma trans. E acho sensacional ser penetrado por elas. Porra. Qual o problema? Vira uma questão imensa que já as lançam no esgoto da nossa sociedade. Energeticamente, eu atendi 2 trans. 3. Mais 2. Eu nunca vi uma energia de opressão, de discriminação, de... Meu Deus, eu não sei como é possível suportar. E olha, eu sou negro. E eu tô falando de algo que superava o racismo. Mas em muito. Olha pra você ver o que eu tô falando, que parece um absurdo. Energeticamente, aquilo que aquelas moças traziam nas costas, que é justamente essa contradição dos nossos desejos. Eu te xingo, eu te cuspo, mas eu quero te beijar. Eu quero te tocar. E eu quero especialmente esses caras ser tocado e penetrado por você. Isso é louco. Isso energeticamente é... Nossa, gente. Era literalmente o cu do mundo. Todas essas energias de raiva, de ódio, de negação, toda essa coisa assim nojenta, repugnante, elas recebiam gratuitamente, só por ser. Só de estar andando na rua, só por existir. Gente, nós temos que cuidar disso. Nós temos que cuidar disso porque isso mata as pessoas. Esse seu desejo reprimido, e que aí sai enquanto uma violência, enquanto essa cara de nojo,
de racista, de homofóbico, de essa porra toda, isso mata as pessoas. O índice de suicídio entre as trans, entre jovens gays, é altíssimo. E a gente está fazendo discurso religioso. Vamos parar, gente. Nós estamos lá, os caras no altar, fazendo discurso religioso e transando com coroinha, transando com fiel, e subindo no altar e fazendo esses discursos de recriminação. E nem precisa da merda do discurso. É só esse desejo negado já ajuda nessa meleca. Peguei só 2 exemplos. Não fui para os abusos infantis. Não fui para os abusos infantis. A gente precisa minimamente aceitar o nosso próprio desejo. Isso já ajuda demais. E aí então nós homens, eles estão me colocando para mexer quadril, velho. Nossa senhora! Mas é gostoso, porque solta um monte de coisa. Rebolar, literalmente rebolar. Solta muita coisa. Precisamos. Teve uns anos aí, lá atrás na década de 80, foi quando a rota de São Paulo matou menos. Colocaram os caras para fazer balé. Nós precisamos. Precisa. Essa complementaridade. Mas enfim, é isso. Vamos prosseando. Semana que vem nós vamos estar aí com Yin e Yang, falando um pouco mais desses princípios, que é uma forma de manifestação desse logos a partir desse hálito e agora aqui ganhando essa proporcionalidade em 2 princípios. Beijo em todos. Vamos nos falando aí.